Apostar não parece dívida, até virar dívida. Pois é, precisamos falar ainda mais sobre bet. Primeiro porque as bets conquistaram um espaço e uma atenção muito relevante nos últimos anos, e isso pode ser facilmente comprovado nos patrocínios, nas propagandas e na presença da temática de bet em muito dos conteúdos que a gente consome diariamente. E aí, um dado interessante sobre as bets, que já movimentam mais de 30 bilhões de reais mensais, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Presta atenção, 30 bilhões de reais mensais. É uma cifra muito significativa. Tem um estudo do Banco Central, número 119, que mostrou que 24 milhões de pessoas fizeram ao menos um Pix para as bets. Isso em agosto de 2024, que foi quando esse estudo foi publicado. Dessas 24 milhões de pessoas, 5 milhões eram beneficiários do Bolsa Família, com mediana de R$100 por mês, ou seja, 15% mais ou menos do valor do Bolsa Família foi destinado para apostar. E antes que você tenha algum julgamento precipitado sobre a racionalidade, sobre a inteligência das pessoas que apostam, vale a pena a gente ter algumas considerações. A primeira dela é que as apostas são ruins. E são ruins por diversos aspectos. Mas pouca gente tem lançado luz sobre um fato interessante relacionado à questão das apostas. Primeiro que a aposta não gera uma obrigação formal de pagamento. Então o que acontece? Como ela não gera uma obrigação formal, ela corrói o orçamento antes de aparecer em qualquer relatório de crédito. Por quê? Porque parece um gasto eventual, parece que a gente vai ter controle, parece que é um dinheiro que está sobrando, e aí a gente pode de repente até pensar em relação à contabilidade mental. Será que já as pessoas já têm uma caixinha separada para apostar em bet? Ou seja, é os R$100 por mês que eu vou apostar em bet. Isso pode aparecer em alguns casos, tá? Mas quando a gente olha para a questão comportamental desses comportamentos, fica redundante. Mas quando olhamos para a questão comportamental, o que a gente tem é um conjunto de questões que precisam ser melhor avaliadas e a gente precisa prestar mais atenção nelas. A primeira é a combinação de reforço intermitente. O que é isso? O quase acerto motiva mais do que a derrota acachapante ou limpa. Por que isso? Porque estar perto de acertar é muito tentador. Ou seja, é tentador não só do ponto de vista de ganhar o prêmio, mas é tentador também do ponto de vista de que você parece criar uma narrativa, uma explicação, uma regra que te deixa próxima do acerto, e um sentimento de ir calibrando essa técnica que muitas vezes não faz o menor sentido, né? Porque apostas são sobre probabilidades de eventos futuros e, por essência, esses eventos futuros são incertos. Então, mas o fato da gente criar convencimentos, estratégias para apostar e a gente quase acertar é muito emblemático aqui. Então é lembrar que quase acertar é muito poderoso, porque motiva a gente demais. Tem a questão também relacionada à ilusão de controle, né? A gente geralmente há uma tendência, alguns estudos comportamentais falam que há uma tendência a gente apostar mais alto quando somos nós que jogamos o dado, ou seja, como somos nós que estamos no controle do instrumento de resultado da aposta. E as bets têm muita essa característica, principalmente naqueles joguinhos do estilo caça-níquel, tigrinho, enfim. Isso também é algo, essa ilusão de controle, e também expandindo um pouco essa visão de ilusão de controle, aí eu torturo um pouco o conceito, mas tudo bem. A ilusão de controle, como eu já disse também em cima, a ilusão de controle de que nós construímos uma explicação
que formam uma coerência dentro da nossa lógica de apostar. Então, eu tô apostando na vitória do time X, não é algo aleatório. Eu tô apostando essa vitória porque eu criei uma espécie de equação na minha mente de que o time X tem mais chances de ganhar porque ele tá jogando em casa, porque ele recebeu um jogador novo, porque o retrospecto dele passado tá muito bom, então o passado é um bom preditor de futuro. E aí nós vamos fazendo uma série de liberalidades, a gente vai criando uma série de instrumentos que justificam a nossa aposta, mas que não tem amparo nenhum razoável em termos de, seja de ciência, seja de predição, seja de certeza. A gente cria uma situação, uma explicação que pode parecer entregar mais certeza para um evento que é incerto, e aí a gente acaba comprando essa história, vendendo de vez em quando essa história para mais pessoas e acreditando que toda essa lógica que nós criamos é capaz de prever um evento que vai acontecer no futuro. Bom, se você fosse um cartomante, se você fosse uma cartomante, se você fosse alguém com uma bola de cristal, se você fosse alguém que consegue jogar búzios e prever o futuro, talvez você desconfiasse um pouco mais dessas pessoas, porque existe uma mística, né? Existe uma metafísica presente que dificulta um pouco esse processo cognitivo de racionalização. Entretanto, quando você olha para os números e estatísticas do passado do seu time, quando você olha para quantas vezes o jogador tal fez gol nas últimas partidas, qual o retrospecto do time de vitórias ou derrotas em casa, enfim, qual time está mais bem posicionado na tabela ou não, isso cria uma ilusão de que é possível criar uma equação precisa para prever o futuro com base em informações do passado. E não existe nada mais enganoso do que isso. É importante termos muito cuidado com isso. Toda vez que alguém chegar para você e te vender alguma coisa que pressupõe que ele está antecipando algo que vai acontecer no futuro, você tem que se fazer duas perguntas. A primeira essa pessoa tem informações privilegiadas? Ou seja, ela consegue ter uma informação que ninguém tem acesso e por isso ela pode ter mais certeza sobre o evento futuro do que você ou do que as outras pessoas? Tudo bem. Se você conseguir confirmar que essa pessoa tem uma informação privilegiada, talvez você tenha sucesso em prever o futuro. Eu prever uma decisão, tipo o que o Trump fez agora, que ele disse que vai vender uma assinatura da conta dele no Truth Social, que vai permitir que as pessoas tenham acesso aos posts dele com antecedência. Ou seja, quem pagar vai saber o que o Trump vai tweetar ou vai postar na rede social, porque não é Twitter, né? Antes de todo mundo. E isso é um inside information, uma informação privilegiada. E sabemos que, sim, as postagens do Trump interferem muito nas variáveis de mercado e uma série de outras coisas. Então, nesse caso, talvez isso seja um bom preditor de futuro, saber com antecedência o que o presidente de uma das maiores potências do mundo vai dizer. Mas isso também não garante 100% do que vai acontecer no futuro, né? Só te dá uma vantagem. Né? Então, cuidado, porque todo mundo tem um fetiche de fazer projeções, de entender ou de tentar entender o que virá no futuro. Mas esses entendimentos são um exercício interessante, mas quando você vincula isso a resultados financeiros e a apostas, é importante você ter cautela, cautela e lembrar que o futuro realmente é incerto e utilizar ferramentas inteligentes para se proteger dessa incerteza, que é principalmente casos de diversificação, por exemplo. Agora, lembrar, e isso também é importante, que nesse sentido a bet ela não é uma opção de investimento, né? Você pode... É interessante porque ela tem muitas características
de opções de investimento, como ações no mercado financeiro, na bolsa de valores, alguns fundos e tal, mas essencialmente as bets têm uma característica que difere do mercado financeiro. Primeiro, porque não há nenhuma garantia, não há nenhum controle como instrumento financeiro, né? Segundo, que nas bets as aleatoriedades são muito mais presentes do que no mercado. É muito mais difícil você muitas vezes comprar uma aposta de bet e ter alguma posição razoável do que você tem no mercado. Isso porque simplesmente o mercado tem toda uma estrutura que precisa se posicionar em termos de resultados e de análises, e as bets não têm muito esse compromisso, né? O compromisso do mercado, apesar de isso ter algumas aspas, mas o compromisso do mercado financeiro, em última análise, é a melhora de bem-estar financeira de seus investidores. E isso é interessante perceber que a Bet não tem nenhum compromisso disso. Ela só tem compromisso de intermediar apostas de pessoas que acham que conseguem adivinhar resultados, e esses resultados os mais diversos possíveis, né? Desde futebol até casos mais estranhos, como por exemplo os que acontecem no Polymarketing e na Kalshi, que são apostas vinculadas a eventos completamente aleatórios e incertos, como quantas vezes vai chover em 2026? Quem vai ser o ganhador da eleição? Quem vai ter menos votos? Essas coisas todas são objetos de aposta nessas plataformas. Uma outra coisa que também é pouco discutido hoje em dia é em relação à escassez cognitiva, né? Então, quem tem muito pouco decide sobre um túnel de atenção. E não é uma questão de falha de caráter, é importante a gente especificar isso, porque é muito cruel e muito injusto avaliarmos que pessoas viciadas em bet são apenas pessoas que não pensam racionalmente, que se arriscam demais ou que têm alguma falha de caráter. Não é tão simples assim explicar essa questão. E a escassez cognitiva é um excelente ponto de reflexão nessa questão, porque a pessoa que está sobre um túnel atencional, ou seja, um túnel de atenção, ela acaba sendo cooptada na sua atenção pelaquilo e envolvida em uma série de instrumentos de marketing, de estratégia e por aí vai. E esses instrumentos são interessantes serem avaliados porque eles realmente tiram proveito da fragilidade da escassez cognitiva. Então, não é algo por acaso, ou seja, não é por acaso que uma pessoa fica viciada em bet, fica addicted. Não é nada por acaso. Todos os elementos da propaganda, os elementos das plataformas são pensados para estimular esses comportamentos, para colocar as pessoas num túnel de atenção, para colocar essas pessoas visualizando que elas quase acertaram, né? Ou seja, o quase acerto como um motivador de ego, inclusive, né? Porque as pessoas começam a acreditar que é possível sim eu conseguir colocar as minhas apostas dentro de uma lógica, e essa lógica é coerente com uma maior probabilidade de vitória, ou seja, de acertar a aposta que eu tive. Então, não é simples a gente pensar em relação a como as bets podem estar impactando as finanças das pessoas. Mas o fato é que a causa principal, toda essa engenharia para que as pessoas estejam cada vez mais comprometidas e motivadas a apostar, gera uma consequência que tem sido pouco discutido ainda na imprensa, financeiramente, porque há um resultado de endividamento das famílias
por questões de estrutura da alocação da renda. Então, se pensarmos que as famílias têm parte da sua renda agora sendo alocada em apostas e que, no geral, no longo prazo, a tendência é que essas apostas sejam um jogo onde as pessoas perdem o dinheiro, ou seja, no longo prazo é muito difícil você permanecer vencedor ou com um saldo positivo dos seus gastos em apostas nas bets, porque, tal como o cassino, as bets são estruturadas para que elas ganhem dinheiro e não os apostadores. Então é interessante porque já tem algumas análises vinculando essa profusão de bets, esse gasto com bets, ao aumento do endividamento das famílias, né? E aí é importante ser justo, porque o endividamento das famílias já chegou a bater índices recordes na economia brasileira. Por exemplo, agora em fevereiro desse ano, chegou a atingir quase 50% o endividamento das famílias. É óbvio que isso não é exclusivamente culpa da Bet, mas eu tenho certeza de que a Bet tem grande participação nessas questões, porque simplesmente quando a pessoa decide utilizar parte da renda para gastar em aposta, ela acaba deixando de gastar parte dessa renda com outras coisas, e em especial gastos que podem fazer falta, gastos essenciais como aluguel, energia, conta de água e esgoto e por aí vai. Então, o fato delas alocarem a renda para a Bet reduz a renda disponível e isso leva a endividamento, porque a pessoa acaba comprometendo a sua renda e precisando de um complemento via endividamento para fechar todas as contas que são essenciais. É verdade também que as principais causas de endividamento das famílias no Brasil é muito bem documentada e cartão de crédito e os juros altos da economia brasileira são os principais, mas já é importante a gente colocar um asterisco, uma luzinha amarela, enquanto que as bets podem estar contribuindo para que esse endividamento cresça e cresça de uma forma prejudicial, não só pelo fato de que as pessoas estão pagando juros para financiar a aposta, né, em última análise, mas também pelo fato de que essa situação rapidamente pode degradar muito as questões de crédito, algo que nós já temos visto na economia também, aumentando a inadimplência, porque é um jogo complicado você cobrir o déficit do seu orçamento com dívida, né? E o déficit foi gerado pela aposta da Bet, ou seja, eu tenho menos renda porque eu usei parte da minha renda para apostar na Bet, e aí faltou renda, eu vou lá, pego um empréstimo, eu pago juros sobre esse empréstimo e automaticamente, por analogia, esses juros eu também estou pagando para apostar, porque é a renda que faltou. Então, olha como a equação é complexa, né? E no longo prazo, a Bet não sendo algo essencial, as pessoas podem até parar de consumir. Entretanto, o dano já foi feito, o financiamento já foi contraído, a pessoa já tem uma segunda contração da sua renda, porque parte da renda dela agora tem que pagar o imposto, o financiamento, né? O endividamento. Então, parte da renda vai para juros, e aí no médio e longo prazo, mesmo a pessoa parando de apostar, ela vai continuar com uma restrição de renda muito relevante, porque essa renda vai financiar os juros que veio dessa necessidade de pegar empréstimo, que veio causado por um desvio da renda para as bets. Então, notem que a questão comportamental está muito presente e que as consequências da Bet para a piora no endividamento das famílias, ou seja, o aumento no endividamento e também com grandes riscos de inadimplência, é algo que precisa ser observado e a gente precisa estar atento a isso. E também precisamos estar atentos que a melhor forma de discutir
uma solução razoável para essa questão das bets não é apenas pensando em instrumentos regulatórios relacionados a finanças, a propaganda, mas sim tentar entender como que todo esse movimento de bet influenciou o comportamento das pessoas, mudou a forma como essas pessoas se relacionam com, por exemplo, com esportes ou com lazeres que antes eram mais lúdicos e, vamos dizer assim, menos prejudiciais do ponto de vista financeiro, e hoje em dia tem esse elemento de bet que deixa o que muitas vezes era lazer com uma característica agora de intenção financeira ou, quem sabe, até esperança de uma melhora de situação financeira, que aí sim todos nós já sabemos e talvez seja a única coisa possível de se prever com as bets, é que no longo prazo as pessoas vão perder muito dinheiro e a bet não. Então se liga, porque as questões comportamentais estão aí. E se você algum dia pensou que apostar é apenas colocar um dinheiro numa chance de ganho e perda, pense que apostar também pode não parecer, mas é uma forma de se endividar. É isso. Vou finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.